Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, finalmente, eu vim trazer para vocês um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram, que na verdade, assim que Zoe nasceu, eu perguntei qual vídeo que vocês queriam primeiro e vocês escolheram esse, só que eu ainda não estava pronta para gravar esse vídeo, porque foi uma situação um pouco traumática para mim. Então, hoje, já depois de 4 meses, eu vim explicar para vocês o que aconteceu e vim contar para vocês o meu relato de parto, tá? Então, vamos lá. Então, gente, eu tenho plano de saúde. Então, todas as minhas consultas e tudo, todo o a minha gestação, eu fui acompanhada pelo meu plano. Porém, eu adquiri o plano depois que eu engravidei. Então, o plano não cobria o parto, porque, para quem conhece o plano da Apivida, sabe que você só tem direito ao parto com 1 ano de plano. Então, eu não tive direito ao parto, mas eu fui toda acompanhada pelo meu plano e toda vez que eu precisava de uma urgência, eu ia pro plano, eu ia para o particular. E toda a minha gestação, quem me conhece, quem estava comigo de perto, sabe que a minha gestação foi complicada. Eu tive 2 descolamentos e eu comecei a perder líquido. Só que nem os médicos de plano, nem os SUS, ninguém conseguia dizer como eu estava perdendo esse líquido. E eles diziam que eu não estava perdendo, mas eu estava perdendo. Eu vou explicar pra vocês vão entender. Então, numa quarta-feira, eu fui fazer exames de rotina. Já, acho que eu fui fazer a curva glicêmica. E aí eu tava lá, e como eu tava bem perto do hospital andando por dentro do apelido da urgência, eu disse, vou passar lá pra fazer uma ultra, porque já fazia mais de 2 semanas que eu não fazia ultra. E como eu tava no final da gestação, eu tinha que fazer toda semana. Aí eu disse, vou passar lá pra fazer uma ultra, porque eu não tava conseguindo marcar, e eu já tava ali, então fui. E aí quando eu cheguei lá, fiz a ultra, tava com 6,5 de líquido. Foi, 6,5 de líquido. E aí, não, 6,9 de líquido. E aí eu contei pra médica, né, que eu tinha perdido o tampão, eu já tinha perdido o tampão mucoso, uma boa parte dele. Não tinha perdido todo, mas eu já tinha perdido uma boa parte dele. E ela disse, então vamos fazer. Aí ela disse, então vamos fazer toque e tal, fez o toque e eu tava com 2 centímetros de dilatação. E aí ela disse, você tá com 2 centímetros de dilatação, você não tá perdendo líquido, mas tem muito tampão aqui. Então, você pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento. E aí tá bom, beleza. Só que nesse mesmo dia eu tava sentindo muita contração. Só que não era contração com dor. Era a contração que minha barriga ficava bem dura e pra frente assim. E eu sentia uma agonia muito grande. Eu não sentia dor. E ela tava muito frequente. Tava irregular, mas tava frequente. Por exemplo, eu sentia uma, 10 minutos depois eu sentia a outra. Aí 20 minutos depois eu sentia a outra. Então tava bem irregular, mas tava muito próxima. Tinha hora que eu sentia de 5 em 5 minutos, tinha hora que eu sentia uma e parava, dava 2 minutos eu sentia outra. Então eu resolvi ir pra a maternidade. E eu fui pra Leide de Moraes. Cheguei lá, o médico foi super paciente, me atendeu e disse, você realmente tá com 2 centímetros, mas como seu bebê tá com 36 semanas, você não pode, você não vai poder ter aqui. E se eu te encaminhar agora, vai ter que ser pro Santa Catarina. Aí eu já fiquei com medo, porque eu sempre ouvi falar coisas horríveis de Santa Catarina, gente, sério. E eu não queria ir pra lá. E aí eu já fiquei nervosa, mas aí ele ligou para um médico de lá e o médico disse, não, espere mais um pouco para poder mandar ela, porque ela ainda não tá em risco e tal, enfim. E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, para ficar melhor para vocês, foi numa quarta. Ele disse, na sexta-feira você completa 37 semanas. Então, quando for na sexta-feira, você vem de novo e a gente vê o que faz.
Sendo que a mesma coisa que esse médico falou, a minha médica do Apivida também tinha dito, porque como ela me atendeu na urgência e foi disse assim, ó, sexta-feira você vem de novo pra bater outra ultra pra gente ver como tá esse seu líquido, se tá evoluindo ou se não. Porque com 6 ainda dá pra levar a gravidez, mas se tivesse com 5 ou abaixo de 5, aí teria que fazer o parto. E ela disse que tava muito baixo, então eu tinha que tomar bastante água, bastante líquido pra recuperar esse soro. E assim foi. Eu tomei soro nesse dia e voltei pra casa e, gente, eu dormia com uma garrafa de água do meu lado e tomava água o tempo inteiro pra esse líquido aumentar. E ela foi e disse, sexta-feira você vem aqui de novo. Eu disse, tá bom. E de noite, quando eu fui na Lady, ele disse a mesma coisa. Sexta-feira vem aqui de novo. Eu disse, tá bom. Quando foi de manhã, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu vou pra uma Vida ou eu vou pra Lady? Aí eu disse, não, eu vou pra Vida, porque eu não tô sentindo nada, enfim. Vou pra Vida, vou fazer a outra. Se tiver alguma coisa mudado, aí eu vou pra Lady. Aí eu acordei, fui me ajeitar e tomei banho. Quando eu fui tomar banho, gente, caiu todo o tampão mucoso assim no chão. Quando eu vi assim o tampão, eu disse, pronto, é agora. Só que, quando o tampão mucoso sai, é muito relativo. Pode durar dias, pode durar horas. Não se sabe ao certo que momento o bebê vai nascer. E aí eu disse, eu sem experiência, disse, vou pra Lei de Moraes, porque o bebê vai nascer. Peguei e fui pra Lei. Cheguei lá, demorou muito pra mim ser atendida. E aí, quando eu fui ser atendida, o médico foi fazer as contas e disse que eu não estava com 37 semanas, que eu não ia completar 37 semanas naquele dia. E realmente, pelas minhas contas, pelas contas do meu médico, eu completava as semanas num dia de quarta-feira. Só que pelo SUS, eles têm outra contagem. E aí eles contaram, o médico que me atendeu, né, no caso, na quarta-feira, ele fez a contagem pelo tempo, pela última data da minha menstruação. E tem médico que conta de outra forma. E aí ele foi e disse, ó, você não tá fazendo 37 semanas hoje, você vai fazer 37 semanas quarta-feira. E isso era a informação que eu sabia. Só que o outro médico já me deu outra informação. Então, olha só, o meu trauma todo de tudo que aconteceu foi também pela falta de informação, porque eu não tive nenhuma informação durante toda a minha gestação. Eu vou falar como minha mãe falou. Eu fiquei abandonada na minha gestação inteira, porque o meu médico do plano, ele era muito difícil de marcar consulta. Então, tinha mês que eu conseguia fazer o pré-natal, tinha mês que eu não conseguia. E quando eu conseguia marcar, o plano vinha e cancelava a consulta, porque ele já estava muito cheio. Então, foi uma loucura para mim, porque eu precisava de informações e eu não tinha as informações. E quando eu ia para a urgência, toda vez eu era atendida por médicos diferentes e os médicos sempre me diziam coisas diferentes. Então, eu ficava com a cabeça tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí, quando eu fui pro público também não foi diferente. Um médico me disse uma coisa, outro médico me disse outra. E aí, ele foi fazer o toque e disse que eu estava com 1 centímetro de dilatação. E aí, me vinha a pergunta, como? Como eu estava com 2 centímetros na quarta-feira e na sexta eu estava com 1 centímetro. Não tem nem lógica, mas foi o que ele me disse. Ele disse, ó, você tá com 1 centímetro, você não tá dilatando, você não tem o porquê estar aqui, mas o seu líquido estava realmente baixo, então eu vou lhe encaminhar para o Santa Catarina. Me encaminhou para o Santa Catarina. Pronto. Nesse momento, gente, eu já tava desesperada, porque eu ouvia de um médico que eu tava dilatando, de outro que eu não tava dilatando, de um médico que eu precisava fazer a cirurgia para ter a bebê, de outro que eu não precisava, que eu precisava esperar o tempo. Então eu tava sem entender nada, nada. E aí ele me encaminhou para Santa Catarina e eu comecei a chorar, fiquei desesperada porque eu não queria ter zoei no Santa Catarina. E aí, quando chegou lá, as enfermeiras foram super gentis. O atendimento, né, daquele dia foi super cuidadoso, sabe? Pelo menos eu senti isso.
E aí o médico que tava no plantão fez o toque e disse, ó, você tá com 1 centímetro de dilatação. E para muitos médicos isso não é dilatação. Você vai fazer uma outra e se o líquido ainda der baixo, você vai tomar soro para que a gente não tenha que tirar o seu bebê agora, porque tá muito cedo, ela tá com 36 semanas e tal, beleza. Fui, fiz a outra e o médico trocou de plantão. Trocou de plantão de um médico para uma médica. E ela disse a mesma coisa para mim, ela disse, ó, o seu líquido não tá ruim, tá baixo, mas dá para recuperar. Eu vou passar soro para você, você vai tomar soro e você vai tomar soro e vai para casa e vai ficar tomando muita água, se hidratando bastante, porque isso conta muito para o líquido aumentar. E no domingo você volta aqui pra gente repetir a outra pra ver como é que tá. Eu não quero tirar ela agora porque ela tava com 2,4 kg, quase 2,5 kg. Ela disse que não queria tirar ela agora por causa do peso dela, porque senão ela ia sofrer mais e tal. E disse pra me fazer isso, tá bom. Gente, eu tomei naquele dia 6 garrafas de soro na veia. 6. E fui pra casa e continuei tomando bastante água. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, gente, sério, eu não consigo entender. As pessoas que me conhecem, que estavam comigo, minha família, também não conseguem entender como foi que isso aconteceu. Mas olha só, quando foi no domingo, eu fui pra o Santa Catarina, porque a médica de lá tinha me falado pra mim ir pra lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, o médico não olhou nem na minha cara. Ou seja, já foi outro médico. Eles já não eram da mesma forma. O médico já era super ignorante. Ele não olhava nem na minha cara. E ele olhou pra mim, o que foi? E eu falei o que tinha acontecido. Ele não fez toque, não me examinou, não fez nada. Ele só olhou pra mim, escreveu e me deu um papel. Quando eu olhei, tinha lá a solicitação de uma outra pra me fazer. Ou seja, foi horrível o meu atendimento no domingo lá. E aí, quando eu olhei que eu vi que era uma outra, eu fui lá na recepção e a mulher disse, ó, não tem previsão da hora que o médico da outra vai chegar. E aí eu, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Porque se eu vou ficar aqui, vou perder o dia inteiro aqui pra fazer uma outra. Aí eu pensei, vou fazer o seguinte, vou no plano, porque eu chego lá, faço a outra rapidinho, e se for pra ter ela hoje, eu volto, eles me encaminham de lá pra cá. Fui, assim eu fiz. Fui lá pra o Antônio Prudente. Fiz a outra deu que o meu líquido tinha baixado de novo. Então, você imagina, eu tomei eu tomei acho que uns 3 litros, porque cada bichinho de soro, eu acho que é meio litro, 500 ml. Eu tomei 6 daquele, então acho que foi 3 litros de soro. Tomei 3 litros de soro na veia. Tomei bastante água em casa pra chegar no domingo e não ter nem subido, só diminuiu, gente. Então eu tava perdendo líquido, de alguma maneira eu estava perdendo líquido. E eu dizia, toda vez que eu ia no médico, eu dizia, eu tô perdendo líquido, eu acho que eu tô perdendo líquido pela urina, minha calcinha tá sempre molhada. E eles nunca davam atenção pra isso. Mudei de lugar porque lá tava muito quente, e Zuzu acordou aí e vim pra cá pra ficar aqui com ela. Enfim, gente, então eu não sabia o que estava acontecendo naquele dia. Tipo, foi muito louco porque tudo acontecia e eu não tava entendendo mais nada. E aí o líquido baixou, só que aí o médico do Apvida disse pra mim assim, ó, não tem como a gente fazer o seu parto, porque o seu líquido baixou, porque o seu líquido tá baixo, mas ele dá pra recuperar. Era sempre o que eles diziam pra mim. O seu líquido dá pra recuperar, dá pra aumentar. E aí vem a questão, como é que dava pra aumentar se toda vez que eu fazia outra, eles diziam a mesma coisa e só diminuía? Tipo, tinha a hora que subia um pouquinho, mas aí quando eu ia fazer já tinha diminuído de novo. Então, tinha algum problema e eles precisavam resolver aquele problema, mas nada foi feito a respeito disso.
E aí ele disse, começou a dizer pra mim, ó, você não vai ter hoje porque, por causa disso, porque seu bebê tá muito novo ainda vai ser prematuro se nascer antes de quarta-feira, já era, tipo, na quarta-feira eu já fazia, mas foi no domingo. E aí eu fui e disse, mas doutor, eu tava com 2 centímetros de dilatação na quarta-feira. Meu tampão já saiu todinho. E ele não tinha feito o toque, né? Na verdade, ó, muito importante dizer. Quando eu cheguei lá pra fazer a primeira consulta, que o médico foi me passar a ultra, era um médico novinho e ele fez o toque. Quando ele fez o toque, ele disse: "Você não está dilatada". Ele disse isso pra mim no domingo, tá? De manhã. Você não está dilatada. E eu disse: "Tá bom". E foi muito rápido. Ele colocou e tirou e disse: "Você não tá dilatando". E passou a ultra. Quando eu voltei pra mostrar a ultra, já tinha trocado de plantão e era outro médico. Era um senhor mais velho e ele era muito mais atencioso do que esse outro médico. Muito mais atencioso. E aí eu fui, quando eu contei pra ele que eu tinha perdido o tampão e que eu tava com 2 centímetros de dilatação na quarta-feira, ele disse, nossa, então a situação muda. Vamos fazer o toque. Foi fazer o toque. Aí disse, você tá com 3 centímetros de dilatação. É muito difícil, gente, lembrar disso tudo, porque você eu não consigo, assim, explicar pra vocês a sensação que eu senti na hora, gente, porque eu me sentia abandonada. A saúde brasileira, não vou dizer colocar a culpa no SUS, nem colocar a culpa no particular, mas, assim, no geral, eu me senti abandonada no geral. Foi terrível pra mim, foi traumatizante. É por isso que hoje em dia eu não penso em ter outro filho, né? Pra mim, os 2 já é o suficiente, mas se Deus mudar o meu pensamento um dia e lá pra frente, bem lá pra frente, ele mandar, né? Amém, glória a Deus. Mas no momento eu não quero ter outro filho, não quero. Só pelo trauma que eu passei, foi horrível. E ele disse, ó, você tá com 3 centímetros de dilatação. Você já está em trabalho de parto, ele disse. Então, a gente vai ter que fazer um parto cesáreo, porque o bebê vai correr o risco, assim. E aí eu disse, tá bom. Ele disse, você não tem direito ao plano, direito, né? Eu disse, não. Ele eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se o plano libera pra gente fazer o seu parto aqui ainda hoje. E eu disse, tá bom. Só que o plano não liberou, gente. Eles são terríveis. Não faltava, acho que 4 meses pra fazer um ano. E eles são terríveis. Eles não liberaram de jeito nenhum. E aí ele foi e me encaminhou pro Santa Catarina. Cheguei lá no Santa Catarina, era o mesmo médico que tinha me atendido de manhã cedo. E aí ele também não olhou na minha cara. Ele pegou o encaminhamento, olhou para o encaminhamento e começou a escrever um monte de coisa. E a enfermeira veio e começou a fazer vários testes de Covid, de doenças sexualmente transmissíveis, de um monte de coisa. Começou a fazer um monte de testes, assim, furando meu dedo. E ele só anotando assim, escrevendo, pronto. Sabe o que fizeram comigo naquele dia, naquele domingo, que o médico do Apivida disse pra mim que era pra mim ter o bebê? Pois é, naquele mesmo dia eles me internaram desde as 3 horas da tarde até as 9 horas da noite. Nenhum médico foi me atender. Nenhum médico foi saber como eu estava. Eu cheguei lá, quando esse médico fez isso, ele não olhou na minha cara, ele só escreveu, deu o papel pra enfermeira, tá liberada. Aí a enfermeira pegou o papel, deu pra minha mãe, disse pra minha mãe ir dar a entrada da minha internação. E eu fui levada pra o quarto, né, que as grávidas ficavam. Cheguei lá, ela colocou um acesso em mim e colocou soro e um remédio e pronto. Eu fiquei assim até as 9 horas da noite, tomando remédio que eu não sabia pra que era, tomando soro e nenhum médico foi lá pra saber como eu estava. É muito difícil falar ainda sobre isso, sabe, gente? Porque assim, quando eu pensei em gravar esse vídeo, pra mim
tava tudo tranquilo, porque já faz 4 meses depois do que aconteceu. Eu não pensei que, lembrando de tudo, eu ia sentir de novo, sabe? Mas eu tô sentindo. Mas vai dar certo. E aí, deu 9 horas da noite, minha mãe já tinha ido embora, veio minha irmã pra ficar comigo. Minha irmã disse, não, isso é um absurdo. A gente tá aqui desde as 3 horas da tarde, você tomando remédio, eu não sabia o que eu estava tomando, gente, na veia. E, tipo, a cada meia hora, vinha uma enfermeira, media minha pressão, colocava mais um remédio e saía. E não me dizia nada. E aí minha irmã se estressou, foi olhar e disse, ó, minha irmã tá ali desde 3 horas da tarde, nem o médico foi ver ela, isso é um absurdo, não sei o quê. Aí chamaram a médica pra ir lá. E por coincidência, acho que cristãocidência, né? Porque a gente sabe, nós cristãos, nós somos cristãos, sabemos que não existe coincidência, existe cristãocidência. A médica que estava no plantão no Santa Catarina naquele dia foi a mesma médica que me atendeu na quarta-feira no Apivida. E aí, quando eu olhei assim pra ela, eu já me aliviei muito, porque eu tava com muito medo daquele outro médico vir me atender de novo, gente. Sério, tava com muito medo. Ela fez, vamos lá, vou lhe examinar. Aí chegou lá, ela fez o toque e disse, ó, você tá com 3 centímetros de dilatação, mas... E aí, foi aí, gente, que eu pude entender. Porque até então ninguém tinha me dito nada, ninguém tinha me explicado nada. Eu tava completamente sem entender nada. E aí foi quando ela me explicou, ela disse, ó, você tá com 36 semanas. Nesse período, o bebê ele corre riscos, a gente não quer fazer o seu parto agora, porque a gente quer ver se o seu líquido aumenta. Então, a gente vai deixar você no soro até amanhã, pra ver se aumenta esse líquido. Se não aumentar, a gente vai ver o que faz. Se aumentar, você vai ter alta. Foi isso que ela me disse. E disse que eu estava com 3 centímetros de dilatação. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Aí eu fiquei tranquila, fui pro quarto, fiquei mais tranquila. E aí ela me explicou que os remédios era pra mim não sentir as dores que eu estava sentindo, que eu já estava sentindo umas dorezinhas, mas não eram contrações. E ela me explicou tudo direitinho, e aí eu fiquei tranquila. No outro dia, de manhã eu fui atendida, fizeram o toque e disseram que eu estava com 1 centímetro de dilatação de novo. E aí, disseram, não, então você vai pro quarto, você vai esperar pra fazer a ultra e aí a gente vê o que faz. Tá bom. 3 horas da tarde eu fui fazer a ultra. Meu líquido baixou drasticamente para 3,5. Drasticamente, gente. Como é que de 6 baixa pela metade, sendo que eu passei a madrugada inteira tomando soro. Gente, de madrugada, a madrugada inteira, eu passei a madrugada tomando soro na veia. E bebendo água e tomando líquido. E esse líquido baixou pela metade, né? Baixou drasticamente, de verdade. E aí, quando a médica viu, ela olhou e... Quando eu vi, eu disse, vão fazer meu parto hoje. Eu falei pra minha mãe, vou fazer meu parto hoje. E aí, foi dito e feito. A médica disse, ó, a gente vai induzir o seu parto. Porque você tá com líquido muito baixo e o bebê pode correr risco de sufocar, né? De ficar sem líquido na barriga. Então, a gente vai colocar um comprimidinho agora. E daqui a 3 horas eu venho de novo, vou atender você. E se não tiver evoluído, a gente vai colocar outro comprimido. E aí, beleza. E aí ela colocou o comprimido, fui pro quarto, fiquei deitada, porque tem que ficar um período deitada. E eu não senti nada. Esse comprimido se coloca, quando coloca o comprimido, as mulheres elas começam já a sentir as contrações do parto e tudo, e começa a dilatar. Mas eu não senti nada, nenhuma dor na unha, nada, 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 nada. Eu não senti dor nenhuma. E aí, eu fiquei lá. Gente, eu fiquei muito tempo, muito tempo. E aí, o líquido começou a descer pela minha perna.
né? Começou a escorrer o líquido pela minha perna. Eu disse, Paula, meu líquido tá escorrendo. Era minha irmã, né? O líquido tava escorrendo pela minha perna. Deu 9 horas e nada da médica aparecia. E aí, quando deu umas 8 e pouco, assim, né? Antes de eu ficar extremamente desesperada. Quando deu umas 8 horas, o Zoe parou de mexer na minha barriga. E aí eu fiquei nervosa, né? Pra minha irmã, né? Ela parou de mexer. Ela disse, não, calma. Porque quando tá pertinho do bebê nascer, eles mexem menos. E aí ela foi e disse, vamos contar o tempo. Gente, a gente contou 1 hora de Zoe sem mexer na barriga. E eu já comecei a ficar desesperada. Quando deu 1 hora dela sem se mexer, eu fiquei desesperada. Eu disse, não, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso de um médico, eu preciso de um médico, eu preciso de um médico. A médica que disse que ia me ver em 3 horas, desapareceu. E aí a gente foi lá na recepção, pediu pra mulher chamar ela. Aí ela olhou meu prontuário e fez, tá bom, vou chamar. E continuou conversando. E, gente, foi terrível essa cena pra mim, porque eu olhava pra ela. Ela via o meu desespero. Ela via o quanto eu tava desesperada. E se a minha filha morresse? Imagina só. Ninguém ia pagar por nada, ninguém ia sofrer com nada. Quem ia sofrer era eu, né? Porque elas não estavam nem aí, gente. As enfermeiras não estavam nem aí. E aí eu já tava muito desesperada. Aí minha irmã pegou, foi lá e começou a brigar. Disse, ó, minha irmã tá ali, ó, a bebê parou de mexer, começou a brigar lá. E aí ela simplesmente apertou um botão vermelho. Em menos de 5 minutos a médica apareceu. Em menos de 5 minutos. Agora me diga, o que custava ela ter apertado esse botão 5 minutos atrás, sabe? Foi muita... Gente, foi horrível. Horrível a minha experiência naquele lugar. E aí a médica chegou, fez o toque e disse, a sua dilatação não evoluiu. A gente vai precisar colocar outro comprimido. Mas vamos fazer uma monitoragem para monitorar os batimentos cardíacos de Zoe. E Zoe simplesmente teve um infarto dentro da minha barriga. E ela tá viva hoje porque Deus é bom e Deus cuidou da gente o tempo inteiro. Os batimentos cardíacos de Zoe chegaram a 220. Isso para um bebê é muita coisa. Chegaram a 220 e baixaram para 150 assim, ó, no instalar de dedos. E aí minha irmã percebeu. E eu não tava percebendo nada porque eu já tava tão nervosa, tava tão confusa, sem entender nada do que tava acontecendo, que eu já tava assim em um estado de anestesia, sabe? Eu só queria que a minha filha nascesse bem e ficasse bem, sabe? Então eu tava fazendo tudo que me mandavam fazer pra ela ficar bem, eu fazia. E aí minha irmã disse assim, fique calma, não olhe pra máquina. E aí eu fiquei tranquila, assim, deitada, olhando pra cima, respirando fundo. E ela teve um infarto dentro da minha barriga, porque não tinha mais líquido pra ela. E aí, Paula, quando minha irmã viu o que estava acontecendo, ela começou a orar e pediu para que Deus curasse ela, e ela foi curada, gente, na mesma hora. Deus é muito bom, foi muito bom com a gente. Zoe foi curada na mesma hora. E ela, na mesma hora, já fazia mais de 1 hora que ela não mexia na minha barriga. Quando minha irmã terminou de orar, ela mexeu, ela deu um chute muito forte na minha barriga, que eu senti, o aparelho mexeu assim, o aparelho que tava na minha barriga, né? E aí a médica chegou 20 minutos depois e disse, olhou para o papel, ela não entendeu o que tinha acontecido, nem ela entendeu. E nem a médica entendeu o que estava acontecendo, né? Nem a médica entendeu o que tinha acontecido com aquele exame. E ela achou que a máquina estava com defeito. Ela achou que a máquina estava com defeito, porque quando ela chegou, os batimentos de Zoe já estavam normais. Normais, como se nada tivesse acontecido. E ela disse, eu acho que essa máquina tá errada, porque tá marcando aqui uma coisa e aqui tá dizendo outra. E aí minha irmã disse, doutora, porque o máximo que eu tinha visto chegar foi 190. Eu disse, doutora, os batimentos dela chegaram a 190. E minha irmã chegou a 210, doutora. Aí ela pegou o papel e saiu.
Quando ela voltou com um monte de gente atrás. E aí já veio uma enfermeira, já foi me preparando, e ela foi dizendo logo, ó, eu não gostei do resultado do seu exame, aí a gente vai fazer uma cirurgia pra tirar o seu bebê, porque eu não gostei desse resultado. Eu disse, tá bom. Foi isso que ela me disse, só isso. Ela não disse que Zoe tinha tido um ataque cardíaco, só disse que precisava fazer porque não tinha gostado do resultado do exame. E aí, na segunda-feira, às 11h50, Zoe nasceu. Graças a Deus, ela nasceu ofegante, muito ofegante. E aí vem a segunda parte do milagre. Quando eu tava entrando na sala de cirurgia, a pediatra olhou pra mim e disse assim, ó, eu não vou garantir que a sua bebê vai sair com você, porque ela é prematura, ela é prematura, e o líquido tá muito baixo. Então, a gente vai ver como ela vai nascer. E aí, a gente vai ver se ela vai com você pra lá ou se ela vai ficar aqui em observação. Eu disse, tá bom. E aí, a gente foi. E na mesma hora, enquanto ela falava isso, gente, na minha cabeça eu dizia, ela vai sair comigo. Ela vai sair comigo. Eu tinha fé de que ela ia sair comigo. E aí, quando ela nasceu muito ofegante, porque não tinha mais nada de líquido dentro da barriga. Ou seja, ela estava entrando em sofrimento. Então, ela não tinha mais líquido. E quando ela nasceu ofegante, na mesma hora eu perguntei, eu disse, doutora, ela vai sair comigo? Ela fez assim, ó, eu não vou garantir não, porque ela tá muito cansadinha. Então, a gente vai observar e aí a gente vê. Eu disse, tá bom. Aí, quando... Aí a gente fica lá 2 horas no centro cirúrgico pra poder voltar, mexer as pernas, é toda uma coisa. E enquanto eu tava lá, a Zoe, colocaram ela do meu lado, assim. E a médica vinha e olhava ela. E aí teve uma hora que a pediatra veio e começou a fazer vários testes com ela. Mexeu no pezinho, tirou a fraldinha. E aí ela colocou umas gotinhas no nariz dela e fez alguns testes lá, viu o coraçãozinho dela e, gente, a expressão da médica foi impressionante. Uma expressão de surpresa, porque ela não esperava que Zoe fosse sair de lá, porque Zoe nasceu sem conseguir respirar. Ela nasceu, quando a médica veio me mostrar, ela tava assim, ó, desse jeito. E tava bem vermelhinha, como se tivesse acabado de... Tipo, como se ela tivesse roxa e tava voltando ainda. E aí, ela se surpreendeu. E ela foi e disse, ó, ela vai com você. E ali, gente, nossa, pra mim foi uma bênção. Porque o meu maior medo era ter que ir pra o quarto e ficar sem ela lá. E ficar longe dela, não. O meu maior medo era esse. Mas tá aqui o meu milagre de Deus, né, amor? Gente, Deus foi muito bom comigo. Ele me mostrou em cada detalhe o quanto ele me ama e o quanto ele ama minha filha, porque foi um milagre de Deus o nascimento de Zoe. Foi um pouco difícil, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Esse foi o meu relato de parto pelo SUS, né? Mais os traumas, mais o milagre. Mas, apesar de tudo, gente, eu sou muito grata a Deus pela vida da minha filha, por ela estar aqui agora comigo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos nas suas redes sociais. E me segue no Instagram, gente, que tá passando aqui, tá? A gente reativou o Instagram de casal que eu tinha com o Irlen. E a gente vai postar muita coisa lá também, então segue também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, gente!